Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, versículo 105. A partir de agora, ensinamento da palavra de Deus com o pastor Johnny Mangi. O que é homossexualismo? Homossexualismo, conforme o dicionário Caldas Aulet, página 424, é a tendência à prática da relação homossexual. É a condição do homossexual. Homossexual é quem sente atração ou tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. Isso é homossexual. E lesbianismo. Que é lesbianismo? Dicionário Caldas Aulet, página 490, nos diz respeito lesbianismo. Lesbianismo é o homossexualismo feminino. Lésbica é a mulher homossexual. A palavra lésbica vem da ilha de Lesbos. É proveniente da ilha de Lesbos, na Grécia. Na ilha de Lesbos, vivia uma poetisa e sacerdotisa chamada Safo. Ela tinha um grande templo. Safo tinha um templo com crenças pagãs. E ela ensinava as mulheres serem homossexuais. As mulheres praticarem atos com outras mulheres. Ela tinha um templo e neste templo ela ensinava. As mulheres raspavam as suas cabeças e ela ensinava a ter relações mulher com mulher. Por isso que passou a se chamar lesbianismo. Porque isto começou na ilha de Lesbos. Lá foi o maior centro pagão da sacerdotisa por nome de Safo, que ensinava as mulheres terem relações umas com as outras. Daí o nome lesbianismo passou a significar mulher que tem atração ou relação por outras mulheres. E sodomismo também é a prática homossexual de homem com homem. Posto que isto começou em Sodoma. Em Sodoma havia uma grande comunidade de homossexuais. Homens ali que se agarravam, que tinham relações ilícitas. E mais pra frente eu direi que até mesmo os anjos, os varões de Deus, que foram à casa de Ló, os homens quiseram estuprar os varões para terem relações ilícitas. Então passou a significar sodomismo, homossexualismo masculino. Homens têm contatos ilícitos com outro homem e fazem coisas, homens que fazem coisas parecidas. Quais são as causas para o homossexualismo? Existem muitas explicações para dizer a respeito como a pessoa se transforma, abandona a natureza que Deus deu desde a criação. Porque quando o homem nasce, ele já nasce com o sexo dado por Deus. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 4, nos diz: ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea
os fez. Génesis capítulo 19, versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa de los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma y... Não, Mateus 19. Mateus 19. Versículo 4. Versículo 4. Então diz aqui que Deus ele fez macho e fêmea. Entonces la Biblia dice que Dios hizo macho y mujer. No princípio. Então já nasce. Entonces esa persona ya nace com esse princípio dado por Deus. Con ese principio dado por Dios. Pode ler. San Mateo 19, 4. 19, 4. Versículo 4. Expõe que Deus já fez o homem macho. Y que Dios responde que Dios hizo al hombre macho. Mulher fêmea. Y la mujer femenina. Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Então Deus já fez macho e fêmea. Entonces Dios hizo macho y hembra. Existe grupo de cientistas. Existe un grupo de científicos que estão elaborando uma pesquisa. Que están elaborando una búsqueda. Dizendo que a criança, dizendo que la criança, ela não nasce definidamente com sexo. Que não nasce definidamente com sexo. Aquele órgão genital não quer dizer nada. Aquele órgão genital não quer dizer nada. Diz que só depois do 8º mês, solo depois do 8º mês, a criança, a criatura, ela vai tender ao que ela é. Vai tender-se a lo que já é. Ela vai ou ser fêmea, ou será mulher, ou ser macho. Ou será macho. Isso é uma pesquisa científica que está sendo elaborada. É uma búsqueda científica que está sendo elaborada. Mas a Bíblia aqui ela já nos responde. Pero aqui a Bíblia já nos responde. Que no princípio, que no princípio, macho e fêmea, homem e mulher, os fez. Los hizo. Então desde lá, desde allá, quando está no útero materno, Deus já fez. Deus já lo hizo. Se é macho, homem, será macho. Será homem. Se é fêmea, se é mulher, será fêmea. Será mulher. Deus já fez com sexo definido. Deus lo hizo al sexo con definido. O homem não tem poder de mudar. El hombre no tiene poder de cambiar. O que Deus fez, lo que Dios hizo, o que Deus estabeleceu. Então existem umas abordagens. Então existem umas abordagens psicoteológicas para explicar mais ou menos a originalidade, da homossexualidade. A homossexualidade como possessão demoníaca. A homossexualidade como possessão demoníaca. Muitos dizem que tem caráter demoníaco. Muitos dizem que isto tem caráter demoníaco. Dizem que os demônios eles entram nos corpos. Dizem que os demônios entram nos corpos. E faz a pessoa mudar. E hace a pessoa cambiar. De sexo. Muitos não concordam com essa abordagem. Muitos não concordam com este. Dizem que isto é um fato religioso. Dizem que é um ato religioso. Homossexualismo é algo psicológico. É algo psicológico. E não tem nada a ver. E não tem nada a ver. Mas biblicamente tem a ver sim. Tem que ver sim. O homossexualismo ele está envolvido com os demônios. Está envolto com os demônios. Pode saber. Até saber. Mesmo nas religiões afro-brasileiras. As religiões afro-brasileiras. Quando o espírito imundo pega um pai de santo, quando o espírito imundo agarra um par de santo, uma pombagira, ele vira mulher. Ele se vuelve mulher. Ele começa a se vestir como mulher. Ele se começa a vestir como mulher. Ele entra no rancor. Entra no rancor. Aquele quarto. E fica tendo muitos casos até mesmo relações com animais. E tem até casos com relações com animais. Se veste como mulher. Se veste como mulher. Isso dentro das religiões afro-brasileiras. Isso dentro das religiões afro-brasileiras. Como exemplo, o candomblé. Por exemplo, o candomblé. E o que tem acontecido? E que é o que ha sucedido? Como isto é revelado como possessão demoníaca? Então, como isto é revelado como possessão diabólica. Veja que nessa religião a pombagira pega o pai de santo. Vean que a pombagira agarra o pai de santo. E ele deixa totalmente a sua masculinidade, deixa de ser masculino. Deixa a sua masculinidade. E passa a viver uma vida feminina. Passa a viver uma vida feminina. Mas enquanto aquele demônio estiver ali, ele não tem poder de escolha. Ele não tem poder de elegir. Ele será mulher. Ele será mulher. Então veja que tem a ver. Então vean que tem algo com os demônios. Algo com os demônios. E lá no livro de Oséias. Allá no livro de Oséias. No capítulo 4. No capítulo 4. No versículo 12. No versículo 12. Nos diz: o meu povo consulta sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria, o espírito de prostituição os engana e eles se corrompem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Oséias capítulo 4, versículo 12. Dice: mi pueblo a sus ídolos de madera preguntan, y el leño le responde,
porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Então, espírito de luxúria. Entonces, el espíritu de lujuria, O espírito de prostituição. el espíritu de la prostitución, O espírito de fornicação. el espíritu de fornicación, Ele entra nos corpos. ella entra en los cuerpos E a pessoa começa a ter um comportamento diferente. y ella comienza a tener un comportamiento distinto. Porque a pessoa já nasceu com a criação de Deus. Porque la persona ya nació con la creación Sendo de a Dios, imagem e semelhança de Deus. hecho a la imagen y semejanza de Então, Dios. quando o espírito imundo entra, Entonces, cuando el espíritu mundo a entra, pessoa muda o comportamento, la persona cambia el comportamiento, muda os hábitos, muda los hábitos, muda o pensamento, cambia el pensamiento, começa a ir para o abismo, comienza a ir al abismo, andar com pessoas que têm aquele proceder, anda con esa persona que tiene con aquella actitud, olhar figuras pornográficas daquele proceder, mirar figuras pornográficas de aquella actitud, começa a sentir atração por outros homens, comienza a sentir atracción por otros hombres, a mulher começa a sentir atração por outras la mulheres, mujer comienza a sentir atracción por otras mujeres, justamente porque o espírito de prostituição, de luxúria, justamente el espíritu de prostitución y lujuria entrou naquele corpo. entró en aquellos cuerpos. Então começa a ter uma vida distinta Entonces comienza a tener una vida diferente para o mal, para el mal, separada para as obras satânicas, para las obras satánicas, para as obras malignas. para las obras malignas. E só Deus tem poder de libertar esta alma. Solo Dios tiene poder de liberar esta alma. Só Deus tem poder de quebrar as cadeias. Solo Dios puede tener poder de quebrar las cadenas. Somente Deus. Solamente Dios. Só a mão de Deus. Son las manos de Porque Dios. engana totalmente Porque engaña totalmente o ser humano. al ser humano. A segunda abordagem, El segundo abordaje, o homossexualismo também está ligado el homosexualismo también está conectado ao desvio de comportamento. del desvío de comportamiento, O relacionamento el relacionamiento entre pais entre e padres filhos. e hijos. Existem casos que as mães Existen casos que las madres são dominadoras son dominantes e o pai é y ausente, el padre es ausente ou o pai é omisso. o el padre es sumiso. Então não tem uma figura masculina forte Entonces no tiene una figura masculina fuerte. com a qual a criança possa se identificar. La criatura pueda sentirse Então identificado. muitas crianças, Entonces, muchas por ver o criaturas, pai omisso como era el padre omiso, ou o pai ausente, ou o padre ausente, a criança começa só a se espelhar na mãe. entonces la criatura comienza a espejarse con la madre. Então ela começa a gostar do jeito feminino. Entonces comienza a gustarle la forma femenina. Eu quero ser igual a minha mãe. Ay, yo quiero ser igual a mi madre. Eu quero ser igual a minha mamãe. Yo quiero ser igual a mi mamá. Então ele passa a ter os hábitos Entonces él pasa a tener los hábitos femininos femeninos ali allí e a praticar essas y a coisas, practicar esas cosas, a gostar a le gustar da feminilidade. de la feminidad. As mães que desconfiam dos homens Las madres que desconfían de los hombres ensinam os filhos. enseñan a los hijos. Então as mães desconfiam dos seus esposos. Las madres confían de sus esposos. As mulheres desconfiam de seus esposos. Las mujeres desconfían de sus esposos. Então começam a ensinar errado ao filho. Entonces comienzan a enseñar equivocado al hijo. Você tem que ser igual a mãe. Usted tiene que ser igual Usted a tem que mamá. ser assim. Usted tiene que ser así. E começam até mesmo a colocar hábitos femininos. Comienzan a colocar hasta hábitos femeninos. Ou maridos que desconfiam de suas esposas. Maridos que desconfían de sus esposas. E começam a ensinar Y comienzan a enseñar a suas a filhas. sus hijas. Tem que ser igual ao pai. Tienen que ser igual a papá. Em tudo. En todo. Até na vestimenta. Hasta el vestirse. Então esse relacionamento Entonces aquella relación tem contribuído tiene ayudado para o crescimento da cultura para homossexual. el crecimiento de la cultura homosexual. Filho que vive somente com mulheres, Hijo que vive solamente con mujeres, ou filha Ou que hijas. vive somente com homens, viven solamente con hombres, só vive ali. solo vive allá. O filho só vive com mulheres, El hijo solo vive con mujeres, só tem as brincadeiras de meninas, tiene juegos de niñas, brinca com os instrumentos de meninas, juega con los instrumentos de niñas, querem vestir as mesmas roupas, quieren vestirse las mismas ropas, gosta de cores femininas, le gusta colores femeninos, meninas que só têm relacionamento com meninos. niñas que tienen relacionamiento con niños, Então começa a brincar com os brinquedos masculinos, comienza a jugar con los juegos masculinos, querem vestir como os meninos, quiere vestirse como niños, querem brincar das coisas de menino. quieren jugar las cosas de niños. Então isso em certo ponto contribui En cierto punto esto contribuye para a criança em si já começar a ter uma tendência para que la criatura tenga una tendencia para a homossexualidade. hacia la homosexualidad. Pais que criam o filho como sendo menina, El padre que crían a sus hijos siendo como niñas, ou pais que criam as filhas como sendo meninos, o los padres que crían a sus hijos siendo como niños, dando dengo, dando dengo, manha, mañas, comprando as roupas comprando ropas de menina para os meninos, de niña para los niños, comprando roupas comprando ropas
de menino para as meninas. De niño para niñas. Então isso vai contribuindo. Entonces todo esto va ayudando. Porque às vezes o pai, a veces el padre, queria ter, eu quero que meu primeiro filho seja menino. Mi primer hijo yo quería que sea Aí nasce uma menina. Ahí nace una niña. Então ele quer impor os hábitos masculinos. Entonces quiere poner los hábitos masculinos na menina. En la niña. Ou ao contrário. O todo lo contrario. Queria que fosse uma menina. Quisiera que fuera una niña. Nasceu menino. Nació niño. Vai colocar os hábitos. Colocará los hábitos femininos. No, en el niño. No menino. En el niño. Você entendeu, pastor Maria? Estou entendendo. Então, desta maneira. Então, isso aqui é psicologia. Esto es psicología. É um desvio de comportamento. É um desvio de comportamentos. Que tem acontecido na sociedade. Que ha sucedido na sociedade. Não que isso seja a causa. Não que isto seja a causa. Mas tem contribuído. Sino que tem ajudado. O filho é rejeitado. El hijo es rechazado. Pelo genitor do mesmo sexo. Por el mismo sexo. E sente-se assim inadequado em seu papel sexual. E se sente inadequado em seu papel sexual. Porque é rejeitado, a filha é rejeitada pela mãe. A hija é rechazada por la madre. Então começa a pensar que todas as mulheres são iguais. E começa a pensar que todas as mulheres são iguais. Todas as mulheres são iguais, então ela quer ser um homem. Então ela quer ser um homem. O filho é rejeitado pelo pai. El hijo rechazado por el padre. Então o diabo coloca na cabeça dele que todos os homens são iguais. Entonces el diablo coloca na cabeça del niño que todos os homens são iguais. Ele quer ser diferente. Ahora quiere ser distinto. Ser uma mulher. Quiere ser mujer. Então o desvio de comportamento. Entonces el desvío de comportamientos. A má criação. La mala criação. Tem contribuído para o homossexualismo. Tem ajudado ao homossexualismo. É por isso que o filho. Por isso que el hijo. Deve ser criado. Na lei de Deus. En la ley de Dios. Capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. Capítulo 22, versículo 6 de Provérbios. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina a la criatura no caminho que deve andar. Para que quando cresça. Não se desvia dele. Não se desvia dele. Tem que ensinar ao filho. Tiene que enseñar al hijo as verdades de Deus. La verdad de Dios. A verdade do evangelho. La verdad del evangelio. Porque a lei não vai sair. Porque la ley no saldrá do coração da criança. Del corazón de la criatura. Como diz lá também. Como dice ella también. Em Provérbios. Capítulo 4. No capítulo 4. Ouve, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência, pois dou-vos boa doutrina, não deixes a minha lei, porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe, e ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras, o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Aleluya. Aleluya. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos y vivirás. O próprio Salomão falou que Davi o ensinou. O próprio Salomão dizia que Davi lhe havia ensinado. Porque eu era filho de meu pai. Eu era hijo de mi padre. E ele ensinava. E ele me ensinava. Retém as minhas palavras. Retém mis palavras. Então os pais cristãos têm que ensinar os seus filhos. Então os padres cristianos devem ensinar a seus filhos. Ele tem que dar a doutrina da palavra de Deus para os seus filhos. Tem que dar a doutrina da palavra de Deus para os seus filhos. Tem que orar com os filhos. Tem que orar com os filhos. Tem de dormir, deixar um versículo para o filho. Antes do menino dormir, tem que deixar um versículo aos Quando a criança levantar, quando a criatura se levanta, outro versículo. Outro versículo. Tem que ser uma criação conjunta. Tem que ser uma criação conjunta. Para que o filho não se desvia para esses caminhos de Satanás. Para que os niños não se desviem a los caminos de Satanás. Por esses caminhos. Por esos caminos que o diabo. Que el diablo tem preparado. Tiene preparado. Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6. Versículo 6 e 7. Versículo 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. E estas palavras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. A terceira abordagem. El tercer abordaje. Sobre como
Como a homossexualidade pode chegar na vida de uma pessoa? Como a homossexualidade pode chegar na vida de uma pessoa? É a homossexualidade como estilo de vida alternativo. A homossexualidade como um estilo de vida alternativo. Ou seja, a mídia. Ou seja, a mídia. Principalmente a imagem de Satanás, que é a televisão. Principalmente a imagem de Satanás, que é a televisão. Você pode saber que é a imagem de Satanás mesmo. Você pode saber que é a imagem de Satanás de verdade. Não tenho dúvida disso. Não há dúvida disto. Ela tem contribuído para o homossexualismo entrar nos lares. Ela tem ajudado para que o homossexualismo entre nos lares. Porque a televisão tem apresentado o homossexualismo como coisa normal. A televisão tem apresentado o homossexualismo como algo mais normal. Em toda novela, tem um casal. Há um matrimônio homossexual. Tanto de homem com homem. Tanto como homem. E tem casal de lésbicas. E tem casal de lesbianas. Mulher com mulher. Mulher com mulher. E a sociedade luta contra aquele casal. E a sociedade luta contra aquele matrimônio. A sociedade luta contra aqueles dois. E a sociedade luta contra esses dois. Impedindo de eles serem felizes. Impedindo ser eles felizes. E eles começam lá a ter um relacionamento. E começam a ter um relacionamento. Isso nas novelas. Isso são nas novelas. Tem certos programas de debates na televisão. Há certos programas de debate na televisão. Que vai lá o casal homossexual. Que vai já o matrimônio homossexual. Dizer, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. É minha vida. É minha vida. Deus não quer saber como eu seja feliz, Ele quer que eu seja feliz. Deus não quer saber como eu sou feliz, sino que seja feliz. Deus me aceita como eu sou. Deus me aceita como sou. Jesus disse, vem como estás. Jesus disse, venha como estás. Dessa maneira. Dessa forma. E começa a ter aqueles debates. E começa aqueles debates. E até nesses debates tem casos. E até nesses debates há casos. Conforme eu estudando. Conforme vai estudando. Lendo. Eles levam pastores. Levam pastores. Nesses programas de auditório. Esses programas de auditório. Para o pastor combater o homossexualismo. Para o pastor combater o homossexualismo. Só que aí quando os pastores vão combater. Agora quando o pastor vai combater. Eles tiram o microfone e só deixa o homossexual falar. E saca o microfone do pastor e deixa os homossexuais falar. E quem vai ganhando ponto. E quem vai ganhando pontos? São os homossexuais. São os homossexuais. Eles vão ganhando ponto. Eles vão ganhando. E a televisão, a novela é o nó de Satanás. É nó de Satanás. Nas novelas são o nido de Satanás. É um nó em sua casa, em sua vida. É uma casa em sua vida. Então a criança começa a ver aquilo ali. Então a criatura começa a ver isso aí. Os adolescentes, os jovens começam a ver aquilo ali. Os adolescentes, os jovens começam a ver isso aí. E até mesmo os adultos. E até os adultos. E pensam que aquilo é coisa normal. E pensam que isso é normal. Homem andando sem camisa com outro homem. Homem andando sem camisa com outro homem. Se beijando. Besándose. Trocando abraços, carícias. Cambiando abraços, carícias. E pensa que aquilo é normal. E pensando que isso é normal. Isso tem contaminado os corpos. Isso tem contaminado os corpos. E os olhos. E os ojos. São a candeia do corpo. São a lâmpada do corpo. E pela televisão. E por la televisão. Os corpos têm sido contaminados. Os corpos han sido contaminados. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 22 e 23 de Mateus. Versículo 22 e 23 de Mateus. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, la luz que en ti hay es tinieblas. ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Então, a televisão. Entonces la televisión tem contaminado os corpos. Tiene contaminado los cuerpos. A mídia em si. A mídia em si. Então os programas, os sites infrutíferos da internet, los lugares de la internet, os sites de relacionamento, têm contribuído para a propagação do movimento gay. Ajudado o movimento gay. Isso tem crescido. Esto tiene crecido. De suerte, de modo que a população, de forma que a população, tem dito que a última moda do mundo, dicho que a última moda do mundo, é a homossexualidade. É a homossexualidade. Então tem escolhido uma alternativa de vida. Ha escolhido uma alternativa de vida. Aí grandes empresários, atores, atrizes, cineastas, têm se declarado, homossexuais. Então a população vê isso como normal. Então o povo vê isso como normal. Não, aquele artista é. Não, aquele artista. Por que eu não sou? E por que eu não sou? Eu vou escolher esse modo de vida também. Eu vou elegir essa forma de vida Todo também. Todo mundo tá virando. Todo mundo se está dando Todo vuelta. mundo é. Todo mundo é. Eu serei também. Eu sou também. Aí vai com os outros pro inferno. Vai com nós outros ao inferno. 42:7 de Salmos. 42:7 de Salmos. A palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus nos habla sobre isto. Capítulo 42. Capítulo 42. Versículo 7. Versículo 7. De Salmos. De Salmo. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas
catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Un abismo llama a otra a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Então o abismo tem chamado outro abismo. Entonces el abismo ha llamado otro abismo. E o cego tem guiado outro cego. Y ciego tiene guiado otro ciego. Lucas capítulo 6, 39. Lucas capítulo 6, versículo 39. Pode porventura o cego guiar outro cego? Por casualidad un ciego puede guiar otro ciego. Os dois não cairão na mesma cova? Los dos no caerán en el mismo hoyo. Então está aí. Entonces está ahí. Sendo guiado. Siendo guiados Por cegos. por ciegos. Então até adultos. Hasta adultos. Homens casados. Hombres casados. Mulheres casadas. Mujeres casadas. Através da mídia. A través de la medida. Da erotização do ambiente. De la erotización del ambiente. O que é erotização do ambiente? ¿Qué es la erotización del ambiente? São os banners. Son los banners. As faixas. As placas. Las placas. Os outdoors. Los carteles. Sempre tem. Siempre tienen um homem seminu, semidesnudo, uma mulher seminua, uma mulher semidesnuda. A pessoa vai olhando aquilo ali, a pessoa vai mirando isso já e vai ficando com o pensamento perverso, e vai quedando com o pensamento perverso, e opta para seguir o outro lado, Então isso que tem acontecido. E isto é o que ha sucedido. Por isso que mulheres casadas têm deixado seus esposos para viverem com outra mulher. Para viver com outras mulheres. Homens casados com filhos, casados com hijos, têm deixado a família, para viver com outro homem. Para viver com outro homem. Isso está geral. Isto está em geral. Só Deus. Solo Deus. Então a homossexualidade também. Então a homossexualidade ela está sendo um estilo de vida alternativo. Está sendo um estilo de vida alternativo. De tanto eles olharem. De tanto eles mirar. Aquilo fica impregnado. Isso queda impregnado. Mussolini. Ele falou certa vez. Ele falou certa oportunidade. Uma mentira contada. 20 vezes. Torna-se uma verdade. Se vuelve na verdade. Quer dizer, de tanto ouvir. De tanto escucharla. Aquela mentira. Aquela mentira. Acaba virando a verdade. Se vuelve uma verdade. Então liga a televisão. Então você põe a televisão. Tem lá um casal. Aí matrimônio. O jornal. El diário. Falando a favor da parada gay. Falando a favor da parada gay. O jornal falando a favor do homossexualismo. El diário falando a favor do homossexualismo. Lê o jornal lá, um periódico. Lê o diário, um periódico. A favor do homossexualismo. A favor do homossexualismo. Internet a favor. Internet a favor. As ruas a favor. As calles a favor. O governo a favor. O governo a favor. Mussolini falou. Mussolini falou. Uma mentira contada 20 vezes vira uma verdade. Uma mentira contada 20 vezes se vuelve uma verdade. Eles sabem que isso é errado. Então sabem que isso é equivocado. Mas de tanto eles olharem, de tanto eles mirar, a população começa a ter isso como normal. A população começa a encontrar isso como normal. É isto. Justamente que tem prejudicado. Justamente que ha perjudicado o povo. El pueblo. Nesses últimos dias. Nesses últimos dias. Então são as causas. Então são as causas. As abordagens. Os abordagens que faz uma pessoa se tornar. Que faz uma pessoa volver-se homossexual. Essa primeira aqui não falha. Esta primeira aqui não falha. É a possessão do demônio. É a possessão do diabo. Essa aqui já sabe que é o demônio mesmo. Aí sabe que é o demônio mesmo. Essa aqui já todos que estão nesse caminho têm o espírito imundo. Todos os que estão nesse caminho têm espírito imundo. Então um desvio de comportamento. Então isso é um desvio de comportamento. Ou o estilo de vida alternativo. Ou um estilo de vida alternativo. Estas são as três abordagens. Os três abordos psicoteológicas. Psicológicos. Também não sou mais desamparada. Tenho meu lar lá no céu de luz. Não sou mais triste nem desesperada. Jesus me ajuda a carregar a cruz. Casos de homossexualismo no Antigo Testamento. Casos de homossexualismo no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19. Diz que Lot, sobrinho de Abraão, recebeu dois varões. Recibiu dois varões em sua casa. Em sua casa. Lot era habitante de Sodoma. Sodoma era uma cidade. E Gomorra era uma cidade vizinha. A Sodoma. Era um lugar de campina verde. Era um lugar de campo verde. Sodoma e Gomorra eram lugares bonitos. Sodoma e Gomorra eram lugares bonitos. Lugares atraentes. Lugares atrativos. E segundo a palavra de Deus. Ángel não tem sexo. Não tem sexo.
anjo é assexuado. El ángel es asexuado. Não é macho, No es macho nem fêmea. ni femenina. Lucas capítulo 20, Lucas capítulo 20, versículo 35. Lucas capítulo 20, versículo 35. Mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan ni serán en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles. Iguais aos anjos. Iguales a los ángeles. Porque os anjos não se casam. Los ángeles se casan. Porque a natureza angelical La naturaleza angelical é de um corpo espiritual. es un cuerpo A espiritual. Bíblia diz 15:44 de 1 Coríntios La Biblia dice el libro de 15:44 de Corintios, que há corpo espiritual. hay un cuerpo espiritual. Então o corpo espiritual não tem sexo. Entonces el cuerpo espiritual no tiene sexo. Os anjos não têm. Los ángeles no tienen. O tanto que não se casam. Tanto así que ni se casan. Porque o casamento Porque el casamiento é por uma necessidade carnal. es una necesidad carnal. Os anjos não têm essa necessidade. Los ángeles no tienen esa necesidad. Por isso que eles não se casam. Por eso que no se casan. Mas Pero os anjos, los ángeles eles no Antigo en Testamento, el Antiguo Testamento eles podiam se transfigurar. podían transformarse. Ou seja, eles transformavam-se às vezes em homens a veces se transformaban en hombres e a encontrar com os servos de Deus. para encontrarse con siervos de Dios. O próprio Deus permitia essa teofania, Dios permitía esa transformación. que é uma transformação Es una transformación de algo espiritual de algo espiritual em algo material. en algo material. E foi isso que aconteceu aqui Es lo que ha sucedido aquí na casa de Ló. en la casa de Lot. Os dois varões, Los dos varones, que eram dois anjos, que eran dos ángeles, porém estavam vestidos como por homens, lo tanto estaban vestidos como hombres. foram falar com Ló, Fueron a hablar con Lot. ter um encontro com Ló. Tener un encuentro con Lot. Génesis, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 19, capítulo 19, versículo 3, versículo 3, versículo 2 e 3. versículo 2 y 3. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: Não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu bolos, sem levadura, e comeram. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa en vuestros siervos, y hospedáis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, diciendo: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Então os varões de Deus ficaram na casa de Ló. Entonces los varones de Dios quedaron en la casa de Lot. Ló hospedou-os lá. Lot los hospedó allá. Quando aqueles homens, Cuando aquellos hombres, os sodomitas, los sodomitas, ficaram sabendo quedaron sabiendo que aqueles homens estavam na casa de Ló, que aquellos hombres estaban en la casa de Lot, aconteceu algo terrível. sucedido algo terrible. Gênesis, capítulo 19, Capítulo 19, do versículo 4 desde el versículo 4 ao versículo 11. desde el versículo 11. E antes que se deitassem, cercaram a casa os varões daquela cidade, os varões de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Somorra, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Está vendo? ¿Están viendo? Desde o menor até o maior. Desde el más pequeño al más grande. Rodearam a casa, Rodearon la casa, começaram a bater na casa comenzaron a golpear en la casa e falaram: y hablaron: Traze-os para nós, Tráenos a a nosotros, fim de que os conheçamos. al fin que lo podamos conocer. Veja aqui, Vean aquí. conheçamos. Conozcamos. A palavra conhecer aqui La palabra conocer aquí
tem um sentido de relação sexual. Tiene un sentido de relación sexual. Que o próprio contexto prova. Que el propio contexto prueba. Eles queriam algo conjugal. Querían algo conjugal. Extraconjugal com aqueles varões. Extraconjugal con aquellos hombres. Algo imundo com aqueles varões. Algo inmundo con aquellos varones. Então, conhecer aqui. Entonces, conocer aquí. Alude à prática sexual. Alude a la práctica sexual. Continua o texto. Continuando o texto. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas que tenho, que ainda não conheceram varão. Fora vô-las trarei, e fareis delas como bom for nos vossos olhos. Somente nada façais a estes varões, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar, e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o varão, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles varões, porém, estenderam a sua mão e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os varões que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parecéis. Solamente que a estos varones no hagas nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quitad allá. Y añadieron: Vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron las puertas. Y a los hombres que estaban a las puertas de la casa le hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de la manera que se fatigaban buscando las puertas. Ló ofereceu suas 2 filhas virgens. Lot ofreció a sus 2 hijas vírgenes. Os homens não quiseram. Los hombres no quisieron. E ficaram batendo na porta, e Ló com a porta fechada atrás de si. Y ellos comenzaron a golpear la puerta, y Lot con la puerta cerrada atrás de él. De repente, os varões de Deus, os anjos que estavam dentro da casa, entonces los varones que de Dios, los ángeles que estaban dentro de la casa, fizeram Ló entrar. Hicieron a Lot entrar. E eles mesmos, os varões com poder, fecharam a porta. Y de ellos varones con el poder cerraron la puerta. Então os varões levantaram as mãos. Entonces los varones levantaron las manos. E do lado de fora, del lado de afuera, aqueles homossexuais ficaram cegos. Aquellos homosexuales quedaron ciegos. E ficaram batendo, tentando achar a porta. Buscaron la puerta. E não conseguiram encontrar. Y no la consiguieron encontrar. Pense. Quiseram agarrar os anjos. Quisieron agarrar los ángeles. Para ter relações ilícitas. Para tener relaciones ilícitas. Com os anjos. Com os ángeles. E a ira de Deus caiu sobre aquele povo. Y la ira de Dios cayó sobre aquel pueblo. Os anjos levaram Ló. Los ángeles llevaron a Lot. E Deus fez chover fogo e enxofre. Y eso subir fuego y azufre. Capítulo 19, 24 de Gênesis. Capítulo Génesis, capítulo 19, versículo 24. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Então o pecado deles, era homossexualismo. Aquela cidade era infestada de lésbicas, era lleno de lésbicas, infestada de homossexuais, lleno de homosexuales, até os menores, hasta los menores, as crianças, las criaturas, já estavam pervertidas, a ponto de quererem agarrar os anjos. Al punto tal de agarrar los ángeles. Então veja o pecado do homossexualismo como é. Entonces vean el pecado del homosexualismo. Porque os anjos se apresentaram como varões bonitos, los ángeles se presentaron como hombres bonitos, altos. Que os anjos têm estatura muito alta. Los ángeles tienen una estatura muy alta. Então eles endoideceram. Entonces ellos se quedaron locos. Pelos anjos, pelos varões. Por los varones. Imagine. Os varões deixaram todos cegos. Dejaron todos ciegos. E a ira de Deus caiu. Y la ira de Dios cayó contra eles. Contra ellos. Porém, por lo tanto, o movimento gay, tiene dicho que o pecado de Sodoma e Gomorra, el pecado de Sodoma y Gomorra não era o homossexualismo, no era el homosexualismo, mas a falta de
hospitalidade. Sino la falta de hospitalidad. Que eles dizem que foi uma falta de hospitalidade, una falta de hospitalidad ali para com aqueles varões. Que falam que era o costume cananeu. Era uma costumbre cananea. Que garantia proteção. Que garantia a proteção. A quem estivesse sobre o teto de alguém. Que estivesse no teto sobre alguém. Então diz que os homossexuais, que tem muitas igrejas, tem até pastores homossexuais. Pastores homossexuais. Então eles querem deturpar a Bíblia. Então eles querem deturpar a Bíblia. Então eles vão falar coisas que a Bíblia não diz. Então hablan essas coisas que a Bíblia não diz. Eles ensinaram coisas que a Bíblia não fala. Ensinam coisas que a Bíblia não habla. Então eles para deturparem o texto sagrado. Então para devalir o texto sagrado. Eles dizem que foi a falta de hospitalidade. Dizem que foi falta de hospitalidade. Porque quando a multidão ia para a frente da casa de outro, quando a gente ia, a multidão para a casa de outro, era para garantir proteção. Era para garantizar proteção. Era para o povo ficar guardado. Era para que o povo quedasse então guardado. Aquela multidão entrava naquela casa. Então aquela multidão entrava naquela casa. E eles ficavam todos guardando aqueles hóspedes ali. Quedavam guardando aqueles hóspedes. Eles dizem que era o costume cananeu. Era uma costumbre cananea. E dizem ainda que conhecer não é ter relações sexuais. Não ter relações dizem sexuais. Dizem que conhecer é ficar perto de alguém. É saber quem é a pessoa. Saber quem é a pessoa. Então eu conheci o Mariano. Era argentino, pastor. Argentino, pastor. Dizem que é assim, é conhecer quem é a pessoa. Dizem que conhecer a pessoa. O lugar. O irmão Mariano conheceu o Brasil. Mas será que o intuito é este mesmo? Será que intuja isto mesmo? Claro que não, amado ouvinte. Lógico que não, amado gente. O pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. O pecado de Sodoma e Gomorra era a homossexualidade. Até hoje, certas escavações sobre Sodoma e Gomorra. Hoje, hasta certas escavações de Sodoma e Gomorra. Tem achado até imagens de sexo. Tienen achadas imágenes de sexo. De órgãos genitais. De órgãos genitais. Nas mais profundas terras de Sodoma. De las más profundas tierras de Sodoma. Que até os historiadores ficam assustados. Hasta los historiadores com a promiscuidade. Com a promiscuidade. Com a prostituição. Com a prostituição. Com a falta de fé. Com a falta de fé. No Senhor. Del Senhor. E o pecado de prostituição de Sodoma e Gomorra. O pecado de prostituição de Sodoma e Gomorra. E outra. Não teria o porquê. Não teriam porquê. Se fosse falta de hospitalidade. Se fosse de hospitalidade. Por que Ló ofereceu as duas filhas virgens dele? Claro, não? Ofereceu a hija, não, pastor? Não é verdade? Claro. Se fosse inhospitalidade, qual era a causa das duas filhas virgens dele serem oferecidas? Sim, qual era a causa das duas virgens serem oferecidas? Não é verdade? É verdade. Ele ofereceu as duas filhas, eles não queriam. Eles ofereceram as duas virgens e não queriam. O negócio deles era ter caso com os varões. A coisa deles era ter coisa com homens. É terrível. Era terrível. Então, o pecado de Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra era realmente a homossexualidade. A homossexualidade. Esse era o pecado. Este era o pecado daquela cidade. Daquela cidade. E não a falta de inhospitalidade. E não era falta de inhospitalidade. Ainda mais que aqueles homens queriam até arrombar a casa. Tanto assim que eles queriam destruir a casa. Quem quer ser hospitaleiro de alguém? Quem quer ser hospitaleiro? Fala numa boa. Eu quero proteger. Eu quero proteger. Quero ajudar. Eu quero ajudar. Mas imagine batendo em tudo a ponto de acabar com tudo. Agora, a ponto tal de romper todo? Não. Era o pecado, na verdade, era o homossexualismo. Na verdade, era o homossexualismo. Era a prostituição. Era a prostituição. Por isso, é por isto que na carta de Judas, a Bíblia fala claramente. A Bíblia nos habla claramente que a cidade de Sodoma e Gomorra foi para a pena do fogo eterno. Foi a pena do fogo porque eterno. Se corromperam. Porque se han corrompido. Judas versículo 7. Judas versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. E contudo também estes, semelhantemente adormecidos, contaminaram a sua carne e rejeitaram a dominação, envergonharam as dignidades, ou seja, envergonharam a dignidade, a moral que eles tinham. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mesillan carnes, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Entonces, na verdade, o pecado de Sodoma e Gomorra foi o homossexualismo. La verdad, el pecado de Sodoma y Gomorra fue el verbo traduzido por conhecer. El verbo traducido por conocer
Em hebraico, en hebreo, é iada. é iada. Iada também pode ter o sentido Iada también puede tener el sentido de ter relacionamento sexual. de tener relacionamientos E o sexuales. contexto Y el contexto nos prova claramente isso aqui. nos prueba claramente esto aquí. Já que Ló ofereceu às suas filhas, Ya que Lot ofreció a sus e hijas eles não y ellos no quiseram. quisieron. Não possamos ver, mas anjos estão aqui, acampados bem juntinho a nós, pra nos livrar, enviados pra proteger, mensageiros celestiais, pouco menor que Cristo. Existe outra passagem no Antigo Testamento Existe otro pasaje en el Antiguo Testamento que se refere à prática homossexual. que se refiere a la práctica homosexual. Ela está no livro de Juízes, Está en el libro de Jueces, capítulo 19, capítulo 19. onde os homens da cidade de Gibeá Los hombres de la ciudad de Gibeá também tentaram violentar también han intentado violar sexualmente um homem sexualmente un hombre. que se hospedou na casa de um velho agricultor. Se hospedó en la casa de un viejo agricultor. Os gibeonitas Los gideonitas ficaram sabendo que um homem tinha se hospedado na casa de um velho agricultor. quedaron sabiendo que un hombre se había hospedado en la casa de un viejo agricultor. Então eles tentaram tirar aquele homem Entonces intentaron quitar a aquel hombre para ter práticas homossexuais com ele. para tener prácticas homosexuales con él. Juízes capítulo 19, Jueces capítulo 19, versículo 22, Versículo 23. versículo 22 y 23. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, tá vendo? Fala que eles eram filhos do diabo. Ahí dice que eran hijos del diablo. Belial é um dos nomes do diabo. Belial es uno de los nombres del diablo. Cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. Outra vez aqui. Otra vez. Tá vendo? Para que o conheçamos. Queriam ter casos. Para que lo conozcamos, tenían que tener casos. Queriam ter relações com aquele homem Querían tener relaciones con aquel que hombre estava hospedado na casa que estaba hospedado en la casa do velho agricultor. del viejo agricultor. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Pero cuando estaban gozosos, he aquí los hombres que aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano dueño de la casa, diciendo: saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salieron ellos al dueño de la casa, y les dijo: no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. E o versículo 25 do capítulo 19 de Juízes nos diz: Y el versículo 25 del capítulo 19 de Jueces nos dice: porém, aqueles homens não quiseram ouvi-lo. mas aquellos hombres no le quisieron oír. A mesma coisa. La misma cosa. Queriam Querían aquele homem que estava hospedado na casa do velho agricultor. aquellos hombres que querían aquel hombre que estaba hospedado en la casa del viejo agricultor. A cidade de Gibeá La ciudad de Gibeá estava totalmente contaminada estaba totalmente contaminada pelos costumes dos cananeus por la costumbre de los cananeos que habitavam no meio do povo de Benjamim. que habitaban en medio del pueblo de Os Benjamín. costumes dos La cananeus costumbre de los cananeos acabaram minando acabaron minando toda a resistência moral. toda la resistencia moral. O homossexualismo El homosexualismo era comumente praticado era comúnmente practicado nas religiões en cananeias. las religiones cananeas. E ele foi aos Y él poucos fue de a poco sendo introduzido introduciéndose na vida social en la vida social do povo de Israel. del pueblo de Israel. Como consequência, Como consecuencia, as ruas de Gibeá las calles de Gibeá deixaram de ser seguras. dejaron de ser seguras. Nelas, En ellas agora estavam os estupradores ahí homossexuais. estaban los violadores homosexuales. Foi por isso que o velho se dispôs Por eso el viejo se dispuso a acolher a
a recoger os viajantes em sua casa. Los viajantes en su casa. Porque ele queria protegê-los de um eventual abuso sexual. De algum evento abuso sexual. Então, até as ruas de Gibeá, hasta las calles de Gibeá, eram cheias de estupradores homossexuais. Estava lleno de violadores. Porque na religião cananeia, podia ter caso homem com homem, mulher com mulher. Podia ter caso homem com homem, mulher com mulher. E o povo de Deus começou a se corromper. E o povo de Deus começou a corromper-se. Por causa dessas coisas. E aquele homem ficou hospedado na casa do velho agricultor. Quedou na casa do velho agricultor. Que o velho quis protegê-lo. E o viejito quiso protegê-lo. Mas os homens quis arrombar a porta. Quisieron romper la puerta. Para conhecer. Para conocerlo. Para ter relações. Com aquele homem. Com aquele homem. Veja que desde o Antigo Testamento. Vean que desde o Antigo Testamento. Deus tem condenado tal coisa. Deus ha condenado tal coisa. Deus tem ido contra. Deus tem ido contra tais práticas. E agora vamos mostrar na Bíblia, as passagens que condenam explicitamente o homossexualismo. A terra e os céus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus formou toda a natureza, Deus fez tudo muito bem. Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 18, versículo 22. A lei de Deus, ela já proibia o homossexualismo. A lei de Deus já proibia o homossexualismo. E até mesmo era tido como pena de morte. E era hasta tenido como pena de morte. Com varão não te deitarás, como se fosse uma mulher. A abominação é diante do Senhor teu Deus. Não te echarás com varão, como com mulher. Es abominação. Não te deitarás com outro homem como fosse uma mulher. Não te acostarás com outro homem como se fosse uma mulher. É abominação. É abominação. Abominação é coisa que Deus detesta. Abominação significa algo que Deus odeia. Coisa que Deus odeia. Algo que Deus detesta. Coisa repugnante. Algo asqueroso. Que Deus não tolera. Que Deus não aguanta. E a Bíblia diz aqui que Deus não tolerava. E a Bíblia diz que aqui Deus não tolerava. Deus odiava. Deus odiava aquele homem que se deitava com outro homem. Aquele homem que se acostava com outro homem. O homem que se deitasse com outro homem era infrator da ira de Deus. Um homem que se acostava com outro homem era infrator da ira de Deus. E diz mais Levítico. E aún mais diz Levíticos. Capítulo 20. Versículo 13. Versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como se fosse uma mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Se alguno se ajuntare com varão como com mulher, abominação hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. No mesmo instante, que um homem era pego deitado com outro homem, um homem era agarrado com outro homem, ou mulher com outra mulher, ou mulher com outra mulher, eles eram tirados e levados para a praça pública, llevados a la plaza pública, e eram mortos. E o sangue era derramado em plena rua. E a sangue era derramada em plena calle. Então a lei era severa. Então a lei era severa aos homossexuais. A los homossexuales. E muitos homossexuais querem se defender. Querem defender-se. E tem dito que. E têm dito que a lei contra o homossexualismo. A lei contra o homossexualismo. Foi por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Não, Deus proibiu isso aí? Deus proibiu isso aí? Por causa da idolatria. Por causa da idolatria. Não. Claro que não. Em forma alguma. De forma nenhuma. Deus aqui. Ele proibiu como abominação. Está proibido como abominação. E Deus dá uma ordem. Deus está dizendo que é por causa da idolatria. Não, Deus não disse que é por causa da idolatria. É algo moral. É algo moral. É algo que vai contra a natureza. É algo que vai contra a natureza. Deus diz que é uma
uma abominação. Dios dice que es una abominación diante dele. delante de él. E Deus diz também que é abominação diante dos dois. Y también dice que es abominación delante de los Ambos dos. fizeram abominação. Ambos hicieron abominación. Então os dois cometeram Entonces abominação. los dos cometieron E é abominación. abominação diante do Senhor Deus. Y esa abominación delante de nuestro Dios. É porque Deus odeia. Dios lo odia. É porque vai contra a sua imagem e semelhança. Porque va contra su imagen y É semejanza. porque vai contra o instinto natural que Deus delegou ao homem. Porque va contra el instinto natural que Dios ha dado al hombre. E muitos homossexuais também têm dito Y muchos homosexuales también han dicho que a Bíblia condena no livro de Levítico que la Biblia condena en el libro de Levítico se deitar com outro homem acostarse con otro ou hombre mulher com mulher o mujer con mujer por causa da esterilidade. por causa de la esterilidad. Então Deus condena Entonces Dios condena. porque a mulher que não tivesse La filho mujer que no tuviese hijos era amaldiçoada. era maldecida. Veja, até Ana, Hasta Ana. lá em 1 Samuel capítulo 1, do versículo 3 ao 7, Primero de Samuel capítulo 1 versículo 3 al 7. ela era tida como maldita porque não podia ter filhos. Ella era como maldito porque no podía tener hijos. Lá em Gênesis capítulo 16, versículo 1 também. En Génesis capítulo 16 versículo 1 también. Veja outros casos, Agar também. Vieron otros casos más. Agar también Era tida como maldita. era tenida como maldita. Muitas outras mulheres. Y muchas otras mujeres. Sara Sara era tida como maldita porque não podia ter filho. era como maldita porque no podía tener hijos. Então eles querem usar esse pressuposto. Entonces quieren usar esta excusa. Mas não é por causa Pero no es por causa da esterilidade. de la esterilidad. Embora a Bíblia diz que os filhos são bênção do Senhor, La Biblia dice que los hijos son bendición del Señor. no capítulo 127, versículo 3 de Salmos, 127 versículo 3 de Salmos. o pecado do homossexualismo El pecado del homosexualismo não tem nada a ver no tiene nada que por ver não poder gerar filhos. por no generar hijos. O pecado El pecado do homossexualismo é porque é contra a natureza. del homosexualismo es porque contra la Se os naturaleza. homossexuais eram punidos Si los homosexuales eran corregidos por praticarem um relacionamento estéril, por realizar un relacionamiento estéril, então por que eles recebiam pena de morte? entonces ¿por qué ellos recibían pena de muerte? Os mortos também não geram filhos. Los muertos también no generan hijos. Se fosse porque eles não podiam gerar filhos, También pasó, si ellos, varón con varón, claro que el hombre no puede generar não hijos. vai poder. Então eles dizem que por isso que Deus Por eso que Dios proibiu. prohibió. Mas se eles morressem também, Si esos muriesen os también, mortos não geram filhos. los muertos no generan Então hijos. tá vendo que é uma coisa que já não tem a ver. Que no es una cosa que no concuerda. Como vai de encontro ao desejo dos homossexuais? Como va al encuentro de los deseos de los A homosexuales, pena de obrigá-los la pena de a obligarlos casamento a heterossexual un casamiento heterosexual teria sido bem mais apropriada. tiene que haber sido algo más apropiado. A proibição do homossexualismo La aprobación de los não era homosexualismos apenas aos judeus, no era apenas a los judíos, mas era também aos gentios. también eran los gentiles. Até os gentios Hasta los gentiles estavam debaixo desta lei. estaban debajo de esta ley. Levítico capítulo 18, versículo 24. Levítico capítulo 18, versículo 24. Com nenhuma destas coisas vos contamineis, porque em todas estas coisas se contaminaram as gentes que eu lanço fora de diante da minha face. En ninguna de estas cosas os amisaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. E por último, Y por último, se não ter filhos fosse uma maldição divina, si no tener hijos fuese una maldición divina, então permanecer solteiro também seria um pecado. entonces permanecer soltero también sería un pecado. Então eu tô no pecado. O Mariano já tá fora. Yo ya tengo dos, pastor. Então quer dizer que Esto quiere decir que o solteiro também seria amaldiçoado. entonces los solteros también serían malditos. Bíblia diz que o Senhor, La Biblia dice que el Señor, no capítulo 19, el capítulo 19, do versículo del 11 versículo 11 até o 12 do livro de Mateus, del libro de Mateos hasta el versículo 12, nos diz: nos dice: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. San Mateo capítulo 19 versículo 11 dice: entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba.
Então o eunuco é aquele que deixa tudo para somente servir a Deus. Eunuco entonces quiere decir que deja todo para servir a Dios. No contexto do Novo Testamento. En el contexto del Nuevo Testamento. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 8. Diz: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Dice: y digo pues a los solteros y a las viudas que es bueno si le fueran quedarse como yo. Então, como não é maldição ficar solteiro, ¿Cómo no es maldición quedarse soltero? o pecado El pecado que Deus proíbe aqui, que Dios prohíbe aquí, não deitar com outro homem, no acostarse con otro hombre, não tem nada a ver no tiene nada que com a ver esterilidade. con la esterilidad. É por uma coisa imunda. Es algo inmundo. Porque é algo carnal, Es algo carnal que vai contra a que natureza, va contra la naturaleza, contra a criação divina. contra la creación E divina. era uma pena estendida aos judeus Era una pena extendida a los judíos e aos gentios. y hasta a los gentiles. Deus lançava fora Dios quitaba fuera o homem que fosse homossexual. al hombre que fuese homosexual. Deus expulsava Dios lo echaba fuera diante da sua presença. delante de su presencia. E Deus até odiava Dios hasta lo odiaba tal coisa. tal cosa. E no Novo Testamento, Y en el Nuevo Testamento, Romanos, Romanos, capítulo 1, capítulo 1, versículos 26 e 27. capítulo 26 y 27. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que se encuentra la naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Então, o próprio Deus, Entonces el propio Dios, ele contempla como torpeza. él ve como algo feo, torpe, Os varões se inflamaram em sua sensualidade, el hombre inflamarse en su lascivia, uns para com os outros. uno con los otros. É algo mesmo maligno. Es algo bien Eles se maligno. inflamaram. Eles se hincharam. O diabo que põe o desejo. El diablo que pone el deseo. É Satanás que põe a atração. Es Satanás que pone la atracción. É Satanás que coloca uma pessoa para viver desta maneira com a outra. Satanás que pone esta situación para vivir una persona con la otra. E diz aqui que deixaram o uso natural da mulher. Y dicen aquí que dejaron el uso natural de la mujer. E até chega a dizer, Y llega hasta decir, porque até as suas mulheres Porque hasta sus mujeres mudaram o uso natural. mudaron el uso Então, natural. as mulheres deixaram o uso natural. Entonces las mujeres dejaron el Em uso vez de natural. terem um relacionamento hétero, En vez de tener un relacionamiento mulher hétero, com homem, mujer con hombre, homem com mulher, hombre con mujer, então elas deixaram o uso natural. entonces se dejaron el uso E passaram natural. a ser amantes de outras Y mulheres. pasaron a ser amantes de otras E os mujeres. homens deixaram o uso natural se inflamando. Entonces dejaron el último, O fogo do pecado mesmo. el fuego del pecado mismo. A paixão carnal. La pasión A carnal. paixão animal. La pasión animal. Que é contra o mandamento divino exarado na Bíblia Sagrada. Es contra el mandamiento divino sagrado de la Biblia Sagrada. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ni los adúlteros, ni los infamados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quando a Bíblia cita duas vezes aqui, Aquí la Biblia cita dos veces. ela nos dá um entendimento. Ella nos da un entendimiento. Efeminados, Afeminados, que é uma forma arcaica antiga na palavra afeminado. es una forma arcaica antigua de afeminados. Antigamente não se falava afeminado, se falava efeminado. Antiguamente no se hablaba afeminados, se usaba efeminados. Como a evolução da língua, Como evolución de la lengua, passou a falar afeminado. pasó a hablarse afeminado. Então, efeminado e afeminado é a mesma coisa. Entonces, efeminado y afeminado es la misma cosa. Hoje, usualmente, falamos afeminado. Hoy actualmente hablamos afeminado. E vemos aqui,
afeminados e sodomitas. Y afeminados y sodomitas. Porque a Bíblia cita... ¿Por qué la Biblia nos dice? 2 vezes. 2 veces. Quando a Bíblia cita afeminado... Cuando la Biblia nos dice afeminados... Afeminados... significa aquele... Significa que aquel... homossexualismo ativo. El sexualismo activo. Quando o homem está fazendo o papel de marido. Cuando el hombre está haciendo el papel de marido. Por isso que primeiro cita afeminado. Por eso cita primero afeminado. É o pecado ativo. El pecado activo. É quando o homossexual faz o papel de marido. Cuando el homosexual hace el papel de marido. E quando a Bíblia cita de novo sodomitas. Y cuando la Biblia cita de vuelta sodomitas. É o agente passivo. Es el agente pasivo. É quando o homossexual está fazendo o papel de mulher. O cuando el homosexual hace papel de mujer. Então veja que por isso que a Bíblia cita 2 vezes. Por eso la Biblia lo habla 2 veces. Ela condena tanto um como o outro. Dios condena tanto uno como el otro. Os afeminados e os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Los afeminados y los sodomitas no heredarán el reino de Dios. Afeminado é aquele que está pecando ativo. El que está pecado activamente. É quando ele faz o papel do homem. Cuando hace el papel del hombre. A praticar o pecado. A practicar el pecado. E sodomita é o agente passivo. Es el agente pasivo. É quando está fazendo o papel de mulher. De mujer. Não escapa da palavra. No escapa de la palabra. É um pecado terrível, horrendo. Es un pecado terrible y horrendo. Que não herdará o reino de Deus. El reino de Dios. Deus tem isso como uma imundícia. Dios tiene esto como algo inmundo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 9 e 10. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros y para o que for contrario a sã doutrina. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los errantes, profanos, para los parrizadas, maticidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la santa doutrina. Está vendo? Está viendo? A lei de Deus. La lei de Dios. Ela não é feita. Ella no es hecha para os irreligiosos, para los religiosos, os ímpios, pecadores. E cita aqui os sodomitas e os roubadores de homens. Por que a lei de Deus? Por que a lei de Deus? Porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Salmo capítulo 19, versículo 7. Salmo capítulo 119, versículo 7. A lei de Deus é perfeita. A lei de Deus é perfeita. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos capítulo 7, versículo 12. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é santa. A lei de Deus é justa. A lei de Deus é justa. A lei de Deus é boa. A lei de Deus é buena. A lei de Deus não passará. A lei de Deus não passará. Capítulo 5, 17, 18 de Mateus. Capítulo 17, versículos 5 e 7 de São Mateus. Não passará um tio ou um jota da minha lei. Não passará uma jota e uma tilde da minha lei. Até que tudo seja cumprido. Até que todo seja cumprido. A lei de Deus é a sua palavra. A lei de Deus é sua palavra. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Não é para este povo, para abençoar, para bendecir, para dar uma vida boa. Para dar uma vida buena. Por isso que muitos querem dizer: Deus quer minha felicidade. Por isso muitos dizem: Deus quer minha felicidade. Deus me ama como eu sou. Deus me ama como sou. Sim, Deus lhe ama. Deus lhe ama. Deus ama. Deus ama o homossexual. Deus ama. Deus ama a lésbica. A Agora Deus não ama. Pero Deus não ama o homossexualismo. Deus não ama. Deus não ama o lesbianismo. Isso vai contra a sua palavra. Isso vai contra a sua palavra. Contra a sua lei. Vai contra a sua e não lei. tem como Deus abençoar o homossexual. Não há Deus como Deus bendecir o homossexual. Não tem como Deus abençoar uma lésbica. Não há como Deus bendecir uma lesbiana. Não. Porque a lei de Deus não é para estas pessoas. Porque a lei de Deus não é para estas pessoas. Para abençoar. Para bendecirlas. Para abrir as portas. Para abrir portas. Para abrir os caminhos. Para abrir os caminhos. Porque para essas pessoas. Porque para estas pessoas que transgredirem a lei. Que transgredirem a lei. Deus vai julgar. Deus las julgará. Capítulo 12. Capítulo 12. 48 de João. De São João. A palavra que eu tenho pregado. A palavra que tenho predicado. Ela te julgará no último dia. Já te julgará no último dia. Então a lei
Também ela vai julgar. Entonces ella te juzgará. Deus abrir sua palavra. No abrirá su palabra. Para julgar todos os atos. Todos los hechos. É isto. Es esto. Deus não é contra a sua felicidade. Dios no es contra su felicidad. Deus não é contra a sua vida. Dios no es contra su vida. Não. Deus lhe ama. Dios te ama. Deus ele é a favor da sua felicidade. Él es a favor de su felicidad. Mas no âmbito da sua palavra. Pero en el ámbito de su palabra. Mais pela sua vontade. Pero más por su voluntad. Más pelo seu evangelho. Más por su evangelio. Pela felicidade que é em Cristo. La felicidad que hay en da Cristo. liberdade cristã. De la libertad cristiana. Do pecado. Del pecado. Para desfrutar. Para disfrutar. A liberdade do pecado. La libertad del pecado. 8:32 de João. 8:32 de San Juan. Conhecereis a verdade. Conoceréis la verdad. E a verdade vos libertará. La libertad, la libertad. 8:36 de João. 8:36 de Juan. Se pois o Filho do Homem vos libertar. Si el Hijo del Hombre os libertare. Verdadeiramente. Sereis livres. Então, quem está no pecado de homossexualismo? Quem está no pecado de homossexualismo? Ele está preso. Ele está preso. Ele está acorrentado. Ele está atado. E a lei de Deus? E a lei de Deus? Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Não pode abençoar. Não lo pode bendecir. Não pode salvar. Não lo pode salvar. Por quê? Por quê? A pessoa não abandonou o erro. Porque a pessoa não abandonou a equivocação. Não abandonou o pecado. Não abandonou o pecado. E não teve decisão. E não tuvo decisão. Então Deus quer a sua felicidade. Deus quer tu felicidade. Você que foi batizado. Você que foi bautizado. Como homossexual. Esse batismo não valeu. Esse batismo não valeu. Capítulo 3:8 de Mateus. Capítulo 3:8 de Mateus. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos dignos de arrependimento. Capítulo 3:3 de Lucas. Capítulo 3:3 de Lucas. Dice. João Batista batizava batismo de arrependimento. Juan el Bautista bautizaba un bautismo de arrepentimiento. Então o batismo é para os arrependidos. Entonces, el bautismo es para los arrepentidos. Está numa igreja. Si está numa igreja de homossexuais. Foi batizado lá. Foi bautizado esse batismo foi banho de água fria. Esse bautismo foi banho de água fria. Não valeu. Não vale. Se você se casou. Se usted se casou com outro homem. Com outro homem. Sendo marido ou sendo mulher. Sendo homem ou mulher. Também não valeu. Também não vale. Porque o casamento aí não vale. Esse casamento aí não vale. 2:24 de Gênesis. 2:24 de Gênesis. O homem. Deixará seu pai. Deixará seu padre. E sua mãe. E sua madre. E se unirá a outro homem. Se unirá a outro homem. É isto? Não. A mulher se unirá a outra mulher? A mulher se unirá a outra mulher? Não. O homem deixará seu pai e sua mãe. O homem deixará seu pai e sua madre. E se unirá? A quem? A quem? A sua mulher. A sua mulher. A sua mulher. Então é Deus que fez esta união. Então foi Deus que hizo esta união. Então não valeu. Então não vale. Mas nada está perdido. Nada está perdido. Sua vida tem solução. Sua vida tem solução. A sua vida tem jeito. A sua vida tem Se você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Entrega sua vida a Jesus Cristo. Se você aceitar Jesus Cristo agora como seu Salvador. A Jesus Cristo agora como seu Salvador. Tem solução. Há solução. Jesus tem poder. Jesus tem poder. De libertar. De liberar. De lhe curar. De sanar. Pelo poder. Por el poder. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Um grande trono branco e assentado o Filho de Deus. E sua face muito poderosa se esconderam a terra e os céus. Vi os mortos grandes e pequenos. Desde já eu quero responder. E desde já quero responder com as perguntas. A respeito do homossexualismo. A respeito do homossexualismo. Que os pastores homossexuais. Os pastores homossexuais. Tem até um centro metropolitano. Até um centro metropolitano. Que é a igreja de gays. Igreja de gays. Eles usam muito esses versículos para nos atacar. Eles usam muito esses versículos para atacar-nos. Eles dizem que Davi e Jonatas eram homossexuais. Dizem que Davi e Jonatas eram homossexuais. Dizem que Davi e Jonatas tinham um caso. Dizem que Davi e Jonatas tinham um caso. Entre eles. E eles eram gays. E eles eram gays. E eles usam. 1 Samuel capítulo 1. 1 Samuel capítulo 1. Versículo 26. 1 Samuel capítulo 1, versículo 26. Que diz: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Quão amabilíssimo me eras. Mais maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Capítulo 1, versículo 26. Do livro de 1 Samuel. Então nesse ponto aqui, eles defendem que nessa passagem a amizade entre Jonatas e Davi, Jonatas era filho de Saul, passava de um relacionamento homossexual. Mas o homossexualismo não resiste. O poder do evangelho, o poder da palavra do nosso Deus. A palavra hebraica.
não tem apenas um sentido único. No tiene apenas un sentido único. Mas Pero ela tem vários sentidos. tiene varios sentidos. Ava, Ava, a palavra que diz que maravilhoso me era o teu amor. maravilloso me era tu amor. Esta palavra, Ava, Ava, em hebraico, em hebreu, tem vários sentidos. tiene varios sentidos. Por exemplo, amor na Bíblia, amor en la Biblia significa amor paternal. significa amor paternal. Amor do pai Amor del padre com o filho. con el hijo. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Génesis capítulo 25, versículo 28. E amava Isaac a Esaú, Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto. porque la casa era de su gusto. Mas Rebeca amava a Jacó. Pero Rebeca amaba a Jacob. A palavra também tem um sentido de amizade. También la palabra tiene un sentido de amistad. Amor também tem um sentido de amizade. El amor tiene un sentido de amistad. Segundo Samuel capítulo 16, versículo 21. Segunda de Samuel capítulo 16, versículo 21. Assim Davi veio a Saúl Así vino a Saúl e esteve perante ele e o amou muito. y lo amó mucho. E foi o seu pajem de Y armas. fue salvaje de armas. Também tem um sentido de amor a Deus. También un sentido de amor a Dios. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma. Também tem um sentido de amor ao próximo. También tiene un sentido de amor al prójimo. Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico capítulo 19, versículo 18. Não te vingarás, nem guardarás iras contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Soy Jehová. Entonces, a palavra Ava, que é traduzida por amor, em português, ela tem vários sentidos. Como eu falei, significa amor de pai, significa el amor de padre, amor de amigo, amigos, amor a Deus, e amor ao próximo. Y amor al prójimo. E quando se trata a Davi, é o amor ao próximo. Amor al prójimo. Não amor sexual. Não amor sexual. Um amor erótico. Não um amor mas erótico. Sim o amor da amizade. Pero sí, un amor de amistad. É comum nas culturas orientais. É comum na oriental. Homens expressarem amor e afeição um para com o outro. Hombres expressar amor uno para com o outro. E lá tem até mesmo o ósculo santo. E tem hasta o beijo santo. Que é um beijo que se dá no rosto. É por isso que diz. Por isso que diz. É mesmo, eles se encontravam. Por isso se encontravam. E beijavam. E se besavam. Um ao outro. Que era um costume oriental. Era uma costumbre oriental. Nada tem a ver com amor. Nada tem a ver com o amor homossexual. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. 1 Samuel capítulo 20, versículo 41. E indo-se o moço, levantou-se Davi da banda do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra. E inclinou-se 3 vezes e beijaram-se um ao outro e choraram juntos até que Davi chorou muito mais. E luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David al lado del sur, inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro y David lloró más. Davi chorou mais. Davi chorou mais. Então, a emoção que um expressou com o outro foi o choro. Foi o llanto. Ele deu um beijo e chorou amargamente por causa da separação. Amargamente por la separação. Um foi para um lugar, outro foi para o outro. Um foi para um lugar e outro foi para o outro. Então, o amor de Davi com Jonatas era o amor de amigo. Era um amor de amistade. De amizade. De amigos. Não tinha a ver com a prática homossexual. Não tinha a ver nada com a prática homossexual. Davi. Ele gostava verdadeiramente do amor como um amor de esposo com esposa, tanto que Davi tinha muitas mulheres. David era um homem que amava tanto a suas esposas que assim tinha hasta muitas mulheres. Ele até pecava, ele possuía amor por mulheres. Ele tinha amor por mulheres. Ele era polígamo. Ele tinha várias esposas. Mical, Abigail, Ainoam, Maaca, Agita, Abital, Eglá e adulterou com Betseba. Lá em Samuel capítulo
11. Samuel capítulo 11. Então, um caso não pode ser citado para defender o homossexualismo. Entonces esto no puede ser citado para defender el homosexualismo. David possuía atração pelo sexo oposto, natural, como mandava a lei de Deus. Outro caso também que eles citam é Ruth e Noemi, que diz lá Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth capítulo 1 versículo 16. Ruth falou para Noemi: Ruth habló a Noemi: por aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Aí eu posarei também. Então dizem que Noemi era lésbica com Ruth. Então se diz que Noemi era lésbica com Ruth. Imagine. Porque elas tinham ido devido à fome, devido ao hambre. E quando regressaram à sua terra, Ruth era moabita, era pagã. Então Noemi esperava que Ruth tinha casado com o filho de Noemi. Então Noemi esperava que Ruth ia voltar para a sua terra. Noemi esperava que Ruth volviesse a sua terra. Noemi tinha ido aos campos de Moabe, por causa da comida, que a comida estava faltando em Belém. Então, quando Noemi resolveu voltar para a sua terra, órfã, que também era casada com um de seus filhos, foi embora, deu um beijo e foi adorar os seus deuses. Ruth não, ela aprendeu a servir a Deus, com Noemi. Então ela falou: não, onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que pousares, ali pousarei. Aí eles dizem que isso aqui é homossexualidade. Aí dizem que isso é homossexualidade. Que ela era lésbica com a outra. Que ela era lesbiana com não a outra. Tem nada a ver. Não há nada que ver. Isto aqui foi a convicção. Isto aqui foi a convicção. Que ela aceitou Deus. Que aceitou a Deus. De Noemi. Deus de Noemi. O tanto que na continuação do versículo 16 do capítulo 1 de Ruth. Continuação do capítulo 16 do versículo de Ruth. Ruth lhe diz: porque o teu povo é o meu povo, porque tu povo é meu povo, e o teu Deus, é o meu Deus. Então Ruth tinha aceitado a Jeová, e tinha aceitado viver com o povo de Deus, para sair do paganismo. Nada tem a ver com o relacionamento lesbiano. Então, justamente, isto é um pecado diante do nosso Deus, condenado pela Bíblia. Então, já que querem aprovar esta lei, para o casamento gay aqui no Brasil, para que eles venham se abraçar, se acariciar, nós vimos na Bíblia que isto não tem parte com Deus. Vemos que na Bíblia disto Deus não tem parte. O irmão é argentino, né, irmão Mariano? É argentino, pastor. E como aconteceu lá na Argentina? Já na Argentina está feia a coisa, pastor. É verdade? Já estão permitindo até casar-se. Na Argentina? Sim, foi um dos primeiros países. E o Uruguai também liberou. Uruguai já também, pastor. E você morou no Uruguai, você morou também no Uruguai? Já vivi no Uruguai também. Como está o Uruguai? Y Uruguay es más chico, ¿no?, que Argentina, pero también está llegando, por ejemplo, la costumbre argentina al Uruguay. Está vendo? E Portugal também liberou. A Holanda também. Vê que são nações que andam em grandes lutas. São nações que andam em grandes lutas. Que andam em grandes problemas. Andam em grandes problemas. Em crises. Em crises. Por quê? Por quê? Porque estão rejeitando a suprema lei de Deus. Porque estão rechazando a suprema lei de Deus. E a Bíblia não deixa dúvida. E a Bíblia não nos deixa dúvidas. Que feliz é a nação. Que feliz é a nação. Cujo Deus é o Senhor. A nação só é feliz. A nação é só feliz quando ela aplica a lei de Deus. A lei de Deus ao seu país. A seu país. Salmo 33. Versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Então isso não pode calar nossa boca. Então esto não pode callar nossa boca. Nós não podemos nos calar. Não podemos callar-nos. Mesmo que até sejamos presos. Hasta que seamos presos. Por causa da verdade do evangelho. Por causa da verdade do evangelho. Não podemos deixar de pregar. Não podemos deixar de predicar. Porque a palavra de Deus, ela tem de estar por cima. Ela tem de estar por arriba. Sendo pregada. Sendo predicada. Sendo vivida. Sendo vivida. Sendo anunciada. Sendo anunciada. É isto que Deus quer. Esto é o que Deus quer. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo
12 ao 15. Versículo 12 al 15. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isto para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados entre reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Então jamais vai tocar na igreja. Jamás tocará na igreja. A igreja é guardada pelo Espírito de Deus. La iglesia es guardada por el Espíritu de Dios. A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. La iglesia es la columna y la firmeza de la verdad. Que está guardada, pelas asas do Espírito. Por las alas del Espíritu. E sobre estas leis, Isaías capítulo 10. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas. Ai de aquellos que decretan leyes injustas. E dos escrivães, de los escribanos, que escrevem perversidade. Que escriben perversidad. Que Deus abençoe. Que Dios le bendiga. Você que ouviu esse estudo. Usted que ha escuchado este estudio. Ore agora com o profeta de Deus. Ore com o profeta de Deus. Missionário Davi Miranda. E arrepende-se agora. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se agora em nome de Jesus. E o aceite como único salvador de sua alma. E acéptelo como único salvador de sua alma. Através da oração do nosso missionário. Deus abençoe. Que Deus lhe bendiga. Quem se despede é seu irmão Mariano Acosta. Seu irmão em Cristo, Johnny Mange. Fiquem com Deus, na graça, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Igreja da Fé Apostólica, uma igreja que preza pela evangelização das nações e na perseverança na sã doutrina do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido.